Bom, boa noite a todas, todos e todes. É com enorme alegria que o IMS recebe vocês hoje para a conferência Stefania Abril, A Desobediência na Arte e a Arte de Desobedecer, por Rita Segato. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e, em especial, agradecer a Rita por ter aberto uma brecha em sua ocupadíssima agenda para vir até aqui conversar conosco de um assunto aparentemente fora de suas referências mais conhecidas. Eu vou começar com minha autodescrição. Sou Ileana Pradilha, pesquisadora no IMS e curadora, junto com Miguel do Castilho, da exposição sobre Stefania Abril. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com um pouquinho de fios brancos, estão presos com um coque. Tenho estatura baixa, rosto fino, olhos puxados. Estou usando uma calça branca e uma blusa verde estampada. Agora, nós temos hoje também, para nos acompanhar e fazer a interpretação de Libras aqui, a Karina Oliveira, que é uma mulher cis, que está aqui a Vânia, né? Vânia Santiago, que é uma mulher cis de mais de 40 anos, estatura média, corpo médio, pele clara, olhos amendoados, castanhos claros, sorriso largo e alegre, cabelos lisos, castanhos claros e curtos, quase na altura do ombro. Usa óculos de grau com aro fino de metal. Karina Oliveira, que vai ser também a outra intérprete, é uma mulher cis negra de cabelos cacheados, com mechas loiras na altura do ombro, olhos castanhos escuros e sardas no rosto. Tem aqui um monte de avisos também. Bom, eu vou começar aqui fazendo uma apresentação da Rita, e confesso que estou muito nervosa, por isso estou lendo também, e emocionada, porque a vinda da Rita é a realização de um sonho que começou com um devaneio. E que tal se pudéssemos trazer Rita para falar sobre Stefania Abril? Quer dizer, Rita nunca tinha ouvido falar em Stefania Abril, nós não conhecíamos a Rita, né? Não conhecíamos pessoalmente, não tínhamos o contato dela. E Miguel, meu companheiro na curadoria, é testemunha também e cúmplice disso. Eu acho uma enorme responsabilidade para mim apresentar essa grande mulher e vou tentar não fazê-lo de uma forma tão formal. Na verdade, eu gostaria que ela entendesse isso como uma apresentação da ordem do afeto. Rita é antropóloga, feminista e ativista dos direitos humanos e, durante quase 30 anos, foi professora da Universidade de Brasília, no Departamento de Antropologia e na pós-graduação em bioética. E nesses 30 anos foi onde ela desenvolveu boa parte de seu pensamento, quase todo. É internacionalmente conhecida por suas pesquisas e pareceres sobre violência de gênero, que ela não desenvolveu estudando apenas teoricamente, mas, na verdade, esse pensamento veio da prática, do campo, diretamente entrevistando os violadores presos, ou dando pareceres e fazendo peritagens sobre casos de feminicídios de enorme brutalidade que sempre envolvem o poder. Rita nasceu na Argentina, estudou dança e música, trabalhou com pesquisas em etnomusicologia na Venezuela. Partiu para a Irlanda, onde realizou seu mestrado e doutorado na Queen's University em Belfast, e já com os pés no Brasil, e mais precisamente no Recife, porque ela fez uma tese sobre o Xangô do Recife. Por acaso, na verdade, não foi algo buscado, já como professora da UNB, chegou ao tema de violência de gênero e, a partir de suas pesquisas com violadores, desenvolveu teses e novas perspectivas sobre o sistema patriarcal. Próxima a Aníbal Quijano, nos 10 últimos anos da vida desse grande pensador peruano, compartilhou com ele reflexões sobre colonialidade, raça e modernidade, desde a perspectiva de gênero. No Brasil, foi coautora da primeira ação afirmativa para garantir o ingresso de estudantes negros e indígenas na UNB. Colaborou com a antiga FUNAI, hoje Fundação Nacional dos Povos Indígenas, na realização de oficinas com mulheres indígenas de todo o Brasil, entre 2002 e 2013, que buscavam ferramentas para entender os conceitos de teoria de gênero e direitos humanos para as mulheres indígenas. Essas oficinas deram origem à Secretaria de Mulheres Indígenas da FUNAI, né, da antiga FUNAI.
Ela tem trabalhado no México, em Honduras, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Colômbia, Peru, Argentina, com instituições governamentais e não governamentais, com a ONU, com pareceres e peritagens sobre crimes contra as mulheres, como, por exemplo, o diagnóstico da Polícia Nacional Civil de El Salvador sobre crimes de gênero dentro da instituição, ou então para a Jurisdição Especial para a Paz, a JEP, sobre a violência de gênero no conflito armado colombiano. Na Argentina, tem atuado ainda em juízos como testemunha de crimes de lesa humanidade e também tem sido especialista em tribunais internacionais relacionados a crimes de gênero. Quer dizer, não é pouca coisa, gente. É professora emérita da UNB e doutora honoris causa em diversas universidades, não vou listar todas, mas como Salamanca, El Salvador e Argentina. No domingo, agora, chegou diretamente a São Paulo de Barcelona, onde recebeu o primeiro Prêmio Internacional de Pesquisa da Fundação Anthony Tapes. Alguns prêmios recentes de sua longa lista são, em 2024, o Prêmio Lassa Oxfam, pela trajetória acadêmica e contribuição aos direitos humanos, e o Prêmio Conex, de platino em ensaio antropológico da Argentina. Ela também tem o Prêmio Daniel Cosio Villegas, de Ciências Sociais, do México, em 2022, COMEX, né? E o Prêmio Frantz Fanon, da Associação Caribenha de Filosofia, dado pela sua trajetória, em 2021. Isso são alguns deles. Também é muito longa a sua bibliografia. Comecemos com o livro seminal, As Estruturas Elementares da Violência, que acaba de ser traduzido para o português e será lançado nesta quinta-feira pela editora Bazar do Tempo, aqui em São Paulo. Já vou fazer a propaganda na livraria Bíblia, às 19 horas. Outros de seus livros-chave são La Nación y sus Otros, La Escritura en el Cuerpo de las Mujeres Asesinadas en Ciudad Juárez e Contrapedagogias de la Crueldad. Em português foram publicados Santos e Daimones, O Politeísmo Afro-Brasileiro e a Tradição Arquetipal, que foi o primeiro livro publicado, editado em português na UNB. Depois, pela Bazar do Tempo, Crítica da Colonialidade em 8 ensaios e uma antropologia por demanda, esse é um livro, e o segundo é Cenas de um Pensamento Incômodo. É impressionante que Rita tem livros publicados em espanhol, alemão, inglês, francês, italiano, grego e turco. E o lançamento atual no Brasil é seu 4º livro em português, menos do que a quantidade de livros que ela tem publicados em francês. Isso espanta muito de alguém que desenvolveu toda a sua obra e seu pensamento aqui no Brasil. Mas eu acho que tudo que eu disse assim, não seria suficiente para definir o trabalho de Rita. Eu considero que estamos diante de uma pensadora cuja reflexão sobre o mundo, a construção de vocabulários novos, a perspectiva desde a qual ela se coloca são realmente originais. E as ferramentas que ela nos oferece nos ajudam a ler, refletir e produzir conhecimento para além das áreas onde ela atua. Isso explica por que Rita está aqui para falar sobre uma fotógrafa, sobre Estefânia Abril. Meu primeiro contato com o pensamento de Rita se deu há relativamente pouco tempo, quando estávamos no IMS discutindo a decolonização dos acervos. Isso foi durante a pandemia, mais ou menos, quando começávamos a falar. E eu cheguei a Rita a partir de sua fala e de sua relação com o pensamento de Aníbal Quijano, suas categorias de colonialidade do poder, colonialidade do saber, e a relação entre mundo moderno, patriarcado, colonialidade, racismo, capitalismo e construção de gênero. Eu não vou falar, a Rita vai falar um pouco sobre isso, mas trabalhando na curadoria da exposição, que a gente, querendo entender o porquê essa fotógrafa que nos parecia tão incrível, né, tinha sido, né, apagada, né, ou silenciada durante tanto tempo, e porque a indiferença do meio fotográfico em relação ao seu trabalho, também querendo interpretar sua linguagem visual, a gente encontrou, e a Rita vai falar sobre isso, um trechinho de Contrapedagogias da Crueldade, que nos deu uma certa epifania, nos deu uma chave de leitura que está presente na exposição. Eu acho que com isso, por isso Rita está aqui, na verdade, né? Porque seu pensamento foi fundamental para a leitura da exposição. E ela veio, então, fechar
né, quase, né, nas vésperas do fechamento da exposição, conseguimos que ela viesse falar. Muito obrigada por isso, Rita, e seja muito bem-vinda. Sempre, como vai ser gravada, né, que seja feito no microfone. Então, vocês podem pedir o microfone né, para poder fazer as perguntas. E também lembrar que essa conferência vai ser gravada e estará disponível nas redes sociais. Obrigada. Fala no microfone. Aqui. Tem que falar no microfone. Sim. Se eu me distancio do microfone, você me avisa. Obrigada pela apresentação e obrigada por vir. É difícil para mim, porque eu não sou do campo da história da arte, né? Ou da história da fotografia também não. E, ultimamente, né, me vejo bastante convocada para pensar, né, a arte. E posso errar. Né? Eu estou colocando aqui os meus conceitos, as minhas ideias, e depois podemos abrir para um debate e vocês podem também não concordar. Bem, então, esta se chama também Desobediência pelo Afeto, que acredito que é um título precioso para a mostra, né? Le devemos a Ileana Cerón, acompanhada por Miguel del Castillo, a recuperação e a exibição pelo afeto e em radical desobediência, o arquivo fotográfico pouco conhecido, quase indisponível, praticamente invisibilizado, da grande e originalíssima fotógrafa polonesa judia sobrevivente do Holocausto, Stefania Brill. Nessa aproximação às fotos de Stefania, eu vou transitar por 5 temas. A ética da desobediência e o rosto do outro, a politicidade feminina e as desobediências capilares, o humor sem vítimas como elogio da desobediência e o estar daqui e não o ser de lá, que é o pensamento de Rodolfo Kusch. Finalmente, vou tocar o tema da arte hoje. Mas não vai ser longo, não se assustem. No final, estaria encantada em abrir para um debate com o público. Não? Então, primeiro tema, a ética da desobediência e o rosto do outro. O relato de Ileana sobre a razão de me convidar para oferecer a conferência com que conclui a mostra da fotografia de Stefania Brill me colocou a par do seguinte: resultava difícil encontrar as palavras capazes de expressar o que tinha, o que caracterizava tão forte e consistentemente a visada da fotógrafa. Algo inusitado e idiosincrático que revelava uma vontade peculiar e única na forma de retratar o mundo. Essa visada nos estava comunicando algo, mas lhes resultava difícil aos curadores da mostra achar a fonte e o sentido que lhe conferia unidade. Stefania não tinha fotografado nem famosos personagens da política ou das artes, nem pessoas de deslumbrante beleza, nem relevantes sucessos históricos, nem paisagens notáveis pela imponência ou encanto, nem enquadres sedutores e raros, nem tinha tampouco usado inovadoras técnicas laboratoriais. Ou seja, o que estava fazendo Stefania? De fato, embora ser ela uma artista nascida na Europa, sua fotografia em nada parecia ter de cópia do que se tinha feito no seu continente de origem. Não copiava. Stefania era realmente e radicalmente original.
se tornava então necessário encontrar quem era Estefanía Abril no campo da fotografia, o que era que ela representava, a quem e ao que ela dava voz dando imagem. E quais poderiam ser os termos capazes de definir essa identidade, essa idiosincrasia, essa visada. Segundo o relato que recebi, isso ocorreu quando duas palavras minhas foram achadas no meu livro Contrapedagogias da Crueldade, que se encontra atualmente em espanhol, em italiano e em alemão, mas que a editorial Bazar do Tempo publicará proximamente em português. O conceito que eu nomeava e que resultou útil na concepção da mostra, a concepção da mostra era desobediência capilar. Ali eu digo, no subtítulo que chamei Deixando para trás a pré-história patriarcal, eu dizia o seguinte: o caminho é, como sugerem os pós-estruturalistas, o caminho das desobediências capilares, das desobediências possíveis. Um caminho de infrações, travessuras, de más práticas, de deslizes para fora da ordem e de erros constantes com os quais podemos corroer as hierarquias desestabilizadas já. Aquela realidade que, como estrutura nossa sentimentalidade e cognição, se vê como que se puxasse o tapete dela. Com isso, também, será inevitável tocar a ordem burocrática. O caminho desenhado pelo pensamento pós-estruturalista e também o caminho de uma política em chave feminina, assim como também de uma política decolonial, porque, de fato, o pensamento decolonial e o pós-estruturalismo têm grandes afinidades. Perdão, porque saltei uma linha. Especialmente com relação ao modo da insurgência. Suas afinidades são especialmente com relação ao modo da insurgência. É o caminho do desmantelamento, da erosão, de mover o solo com pequenos tremores e evitando o distanciamento que assumem as vanguardas. Porque não devemos reproduzir os erros que já cometemos e que nos levaram a perder muitas vidas e a ser derrotados em inumeráveis batalhas. Isso é o que falo nesse fragmento de Contrapedagogias da Crueldade, no qual eu defendo essas desobediências capilares. Nessa descrição do caráter crucial que representam as desobediências capilares, a curadoria conseguiu encontrar o que inerva e conduz a fotografia de Estefânia, e eu também consegui entender. 2. O humor sem vítimas como elogio da desobediência, o elogio da desobediência. Vamos a poner as imagens, por favor. Né? Ali diz, não pisar na grama. É genial, é absolutamente extraordinário. Pode deixar. Ele não pisa na grama. Não? Em um texto já antigo, mas republicado recentemente no livro Cenas de um Pensamento Incômodo, também pela Bazar do Tempo, que me recolheu e me trouxe de volta ao Brasil, o que chamei Antropologia e Direitos Humanos, o papel da ética na expansão dos direitos universais, defendo uma série de ideias sobre o que seja a ética, e tem a ver com a desobediência. Eu digo que a ética é diferente da moral e do direito e seus códigos e constituições, porque é possível elencar os costumes, ou seja, o que é moral e o que é imoral, e o que é proibido pelo costume. Passei 6 anos fora do Brasil, esqueci o português. Então, pelo costume. E das normas jurídicas, que também são elencáveis.
E a ética não tem uma lista. Não se deve confundir com a ética médica, que não é uma ética, senão uma deontologia, onde os médicos devem jurar o que nem sempre cumprem, né? Que é uma lista de ordens, de preceitos. Mas a ética não é uma deontologia, né? A ética é uma pulsão, é um desejo. E a ética é uma sensibilidade, né? A ideia de uma sensibilidade ética, eu a tomo de um jurista, de um filósofo do direito que se chama David Garland, e falou também de uma pele ética, de uma pele ética e de uma pele política. Então, para mim, nesse texto que foi publicado pela revista Mana, faz alguns anos já, e republicado agora em Cenas de um Pensamento Incômodo, a ética tem somente duas, para mim, nessa análise, que é o argumento. Eu não posso agora aqui reproduzir o argumento, mas eu estou contando as conclusões, ou seja, o essencial do texto, né? Tem somente duas éticas. Na menor aldeia e na maior metrópolis, só tem duas éticas. Às vezes, inclusive dentro da mesma família. Isto, embora eu tenha defendido diversas vezes que maternar é político. Então, dentro da mesma família, os filhos deveriam ser maternados tecendo uma mesma pele ética, né? Porque maternar é tecer a pele ética dos filhos, a sensibilidade política. Mas, às vezes, dentro de uma mesma família, se vê que existe mais de uma pele ética, né? Então, existem para mim duas: a ética da desconformidade, que identifica, e a ética conformista, né? A ética da desconformidade identifica as dores, os sofrimentos que poderiam ser evitados. Faz isso porque se instala no mundo e o observa com um pé dentro das instituições e um pé fora delas. Tem uma perspectiva anfíbia, nunca totalmente capturada pelo que há, pelo que já está aí. Mas o mundo se encontra em movimento e as pessoas com a pele insatisfeita, a pele e a pulsão da pele ética, da insatisfação, veem esse mundo como é e como poderia ser, né? A ética desconforme se deixa desafiar pelo que Levinas chama o rosto do outro, ou seja, aprende do outro. É, portanto, uma ética levinasiana, nunca totalmente convencida pelo seu próprio mundo. Fica um pouco incômodo, sim, mas... Bom, por isso, a ética insatisfeita pode rir. O humor é uma forma de evitar qualquer captura, qualquer realidade como inevitável. Mas, cuidado, o humor que chamo feminino, o humor sem vítimas sacrificiais, sem ânsias de poder, porque existe um humor com ânsias de poder, de supremacia, como o humor patriarcal, tem vítima sacrificial, alguém é destruído pelo humor. No caso do que estou falando, que é o caso da Estefania, esse humor não tem vítimas sacrificiais, somente ri do mundo. E isso mostra como seus personagens o tempo todo se encontram no drible, na fuga do considerado obrigatório. Não existem para seus personagens leis perentórias. O mundo não se vive em regras. As situações, as cenas transitórias são a realidade, na sua descrição fotográfica dessa realidade. Ali importa mais o processo que o produto. O caminho é mais importante que o destino. E o trajeto é mais importante que o projeto. Isso, para mim, é central na compreensão da fotografia de Estefania, que é uma fotografia muito feminina. A vida mesma não obedece às regras. As leis não têm uma relação de causa e efeito com as ações, se não persuadem e não dissuadem constantemente. Existe uma ficção jurídica no mundo em que vivemos e na qual acreditamos. Isso é o Agamben que vai dizer. Ou não acreditamos.
E só as práticas e desobediências capilares podem garantir algo indispensável que as revoluções que conhecemos nunca conseguiram. Nunca conseguiram alcançar um trânsito histórico que nos leve na direção de outro lugar. Por quê? Porque todas as revoluções fracassaram, absolutamente todas. Elas foram vitoriosas em derrocar o que estava aí, mas não foram vitoriosas em conduzir a história em direção a outro destino, a um horizonte mais benigno para mais gente. Isso aí nenhuma conseguiu até agora. Então, temos que pensar a política de outra forma. E então, essa política pode ser pensada, inclusive, com inspiração nessas fotografias, com desobediências capilares, passo a passo, com o pé na terra, no cotidiano. Onde e como traçar para a história um curso que nos leve a outro horizonte mais benigno? Quem são os capazes de traçar esses outros caminhos que terão que ser necessariamente desconhecidos, né? Nunca antes explorados? E aí também eu critico a noção de utopia com a qual a minha geração foi educada, né? Com que sabíamos o destino definitivo. O futuro tinha que ser assim. E isso levou a formas de autoritarismo inevitáveis e a erros que estamos vivendo e sofrendo no presente da história. Então, o futuro é incerto, ou seja, a incerteza é crucial. E as fotografias de Estefânia mostram essa incerteza, essa insegurança, essa indefinição, esse erro constante. E por isso a mim me gostam, tá bom? Porque com as palavras do grande pensador peruano Aníbal Quijano, não se trata dos movimentos sociais, que vão sempre ser capturados, afinal, por alguma forma de poder. E poder é uma mala palavra, poder é um palavrão. Mas se trata do movimento da sociedade, porque o movimento da sociedade é o único capaz de nos levar em outra direção. A direção para a qual as revoluções não conseguiram nos levar. Essa sociedade outra, simples, cotidiana, em trânsito e vital, que as fotos de Estefânia nos mostram. Estou convencida, como os curadores desta exposição, de que é isso que Estefânia está nos dizendo com sua fotografia, quase, e com sua experiência de vida. Uma fotografia quase que contém faltas de foco, né? Faltas de bons enquadramentos. Eu acho que isso não foi um erro, porque é tão constante, tão permanente em todas as fotografias, que isso foi algo deliberado e proposital por parte da fotógrafa, né? Então, 3. A politicidade feminina e as desobediências capilares. Não posso aqui deixar de mencionar a enigmática foto de um grupo de homens. Faltou dos meninos. Perdão, que a gente não se reuniu para... Não houve um ensaio antes. Seria possível colocar de novo as fotos? Não sei se a gente está com algum problema. Faltou da foto. Ela está aqui, mas é porque colocaram a vinheta de novo. Não, é da família. Já, voltou. Agora eu vou colocar a família. Olha isso aí. Olha que maravilha. Os 4 menininhos estão atrás da mãe, não como gansinhos. E a menina vai para o outro lado. Tem uma estabilidade. Tem uma estabilidade no sinal. É humorístico, não? Também, né? É linda. Mas por aí eu não sei se vai.
Aí eu vou continuar. Agora vem a dos homens frente ao monumento da Mãe Negra. De novo. A estabilidade não é aqui. Sim, é porque de novo saiu. Bom, o público tem paciência, né? Porque esta palestra é parecida à fotografia de Estefania. Tem um grau de incerteza, de incertidumbre. É isso. Exatamente. Então, coloca a da Mãe Negra. Vou colocar aqui, mas ela não vai sair aqui. Ah, não? Aí está. Então, não posso aqui deixar de mencionar o Vai, então espera, tem um problema com o cabo. Mas vocês viram a mostra, então tem uma fotografia aí do monumento em um bairro de São Paulo, de um grande monumento à Mãe Negra, né? Então, aí eu faço uma digressão que é sobre mim. Não posso aqui deixar de mencionar a enigmática foto de um grupo de homens, alguns negros e outros não, parados, quietos. Não são dois ou três, são mais. Serão uns 5. Olhando fixamente para a escultura da Mãe Negra em um bairro de São Paulo. Essa foto me remete ao meu texto O Édipo Negro, que agora se inclui como um dos capítulos do livro A Crítica da Colonialidade em 8 ensaios, mas que na sua primeira versão se chamava O Édipo Brasileiro. Nela, eu insisto na existência, sempre obliterada, forclusada, das duas mães em muitos lares, uma mais clara e a outra mais escura, tanto no Brasil como em outros países também. A Oxum e a Iemanjá, a mãe de criação e a mãe legítima. E o erro de uma psicanálise que não considera essa realidade da dupla maternidade no Brasil e em outros países da América Latina também. E hoje, inclusive, vou fazer uma digressão aqui, me chegou um dia uma mensagem do editor da editorial Payot, da França, me pedindo traduzir o texto O Édipo Brasileiro para o francês e publicar na muito prestigiosa Petite Bibliothèque Payot. Eu pensei que era uma piada, então não respondi. Depois a carta chegou pelo correio em papel e vi que era de verdade. Então falei, esse homem, para que se interessa no Édipo Brasileiro? Então, aceitei, tudo bem, e falou assim, bom, mas eu, antes que nada, tenho que te pedir um favor. Falei, aí vem a armadilha francesa, porque já tinha me acontecido em outra ocasião. Já tinha me oferecido, já me acontecido que uma autora da França tinha me dito que pensava exatamente igual que eu e que ela traduzia um texto meu que se chama A Invenção da Natureza e que assinaríamos as duas. Falei, aqui vem agora a nova armadilha francesa, mas não era. Ele me falou, mudar o título. Em lugar de chamar O Édipo Brasileiro, chamar O Édipo Negro. E aí fiquei me perguntando, para quê, né? Por quê? Porque na França hoje tem babás, e tem babás africanas. Então, o que eu descrevo aí tem a ver também com a França de hoje e os migrantes. Então, ali, esses homens me remitiram muito a esse texto meu, sobre a babá do que considero ser uma pintura de Debré, né? Originalmente, aqui vou me desviar, me perdoam. É assim, mas muitos anos atrás, né? Eu no Palácio de Petrópolis, né? Fui com colegas grandes, antropólogos, amigos e queridos meus. E me encontrei com um quadro que me capturou. Eles seguiram um caminho e eu fiquei absolutamente capturada por um quadro que só tinha uma fichinha de metal dizendo Jean-Baptiste Debré. E se mostrava uma mulher negra, né, com um bebê branco. Fiquei olhando fixamente para o quadro, do qual eu não conseguia me desprender, e pensei, esse é o imperador Dom Pedro II. Bem, não dizia nada.
Por mais de 10 anos, eu aguardei pela catalogação do quadro e a explicação de que era esse quadro. Demorou muito em acontecer, mas nesse meio tempo, na biblioteca de Gainesville, do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Flórida, em Gainesville, encontrei um livro do historiador Pedro Calmon. E no livro de Pedro Calmon estava finalmente a imagem daquele quadro do Palácio de Petrópolis, do historiador Debré, que dizia o imperador Dom Pedro II nos braços da sua babá. Único lugar em que dizia isso. Em que se dizia isso. Passou muito tempo e apareceu finalmente o quadro catalogado pelo museu. E catalogava assim: menino nhonhonzinho, vizinho de palácio, nos braços da sua babá Madalena. Dizia, única vez na história e única vez no caso das famílias que eu conheço, de todo tipo, que tem uma pintura ao óleo de um grande pintor na sua casa, do vizinho, ou seja, um quadro do vizinho na sua casa. Muito estranho, né? Eu não acreditei. Não pode ser um menino nhonhonzinho. E, além do mais, no Palácio de Petrópolis, todos os quadros eram ou da geografia e cenas do catolicismo ou da família real. Então, fiquei com o Pedro Calmon. É o imperador nos braços da babá. O imperador toca com a mão o seio da mulher negra. Quem é a mãe? Né? Tempo mais tarde apareceu, que não consegui incluir no meu texto. Me encanta contar essa história, porque tem uma espécie de maldade, de vingança. Então, recentemente se diz assim, esse quadro não é de Debré. Que loucura, não? Eu acho isso tudo muito suspeito, mas tudo bem. Sou estrangeira, então, quem sabe, sou E agora vou seguir com Estefânia. Estefânia parece nos conduzir deliberadamente a lugares que surpreendentemente conheço. Lugares pelos quais eu tenho transitado com meu pensamento e imaginação. E que ela retrata, ela ilustra. Por isso agradeço, né, a curadoria de ter me convocado, porque estou como conversando com alguém com quem tenho uma afinidade na desobediência. Por exemplo, passo a entender que as desobediências capilares são, em realidade, práticas muito femininas que, em mais de um lugar, defini como constitutivas de uma politicidade de cunho feminino, ou uma politicidade em chave feminina, de modalidade de agir e gestionar a vida própria da história das mulheres, e que defini com as seguintes palavras. Ela é pragmática e orientada para a contingência e não principista em sua moralidade. Investida, nem sequer no princípio da própria fotografia, né? Investida no processo em vez de no produto. E, acima de tudo, na solução de problemas imediatos e na preservação da vida a como dê lugar. Ela se preocupa com a vida aqui e agora. É imanente e não transcendente. É do estar e não do ser. É tópica e não utópica. É próxima e não mediada. Não é burocrática. É concreta e não abstrata. É doméstica e não pública. É capaz de improvisar. Suas características são a inventividade, a inovação, a improvisação para salvar a vida aqui e agora e proporcionar-lhe bem-estar. Para mostrar que a vida é salvável. Ela se concreta corpo a corpo, cara a cara, em cada passo, em cada gesto, com os pés no chão. O cotidiano é seu cenário e sua cena. Uma gestão feminina é também uma gestão comunitária, porque a comunidade é gerenciada diariamente a partir da política doméstica e do projeto histórico dos vínculos. E a política doméstica, e aqui vem aquele conjunto de fotos onde tem pessoas juntas embaixo do mesmo guarda-chuva.
Esses dormem, né? Tudo bem. Aqui vem vários grupos de pessoas que estão abraçadas, que estão vincularmente juntas perante algo, né? A política doméstica também é uma contrapedagogia da crueldade, porque se baseia no cuidado como outra perspectiva de gestão. É gestão, é administração também, tem politicidade. Portanto, essa perspectiva maternal de gestão é plenamente política, porque acaba tendo um impacto e uma incidência no destino coletivo. Então, mostro aí algumas fotografias que me pareceram muito profundamente vinculares, né? Ponto 4. O estar daqui e não o ser de lá. Estefanía como dona de um discurso surpreendentemente decolonial e não eurocêntrico. Seu esforço por mostrar a vida em movimento, das ruas e das pessoas, infringindo a obrigatoriedade da fotografia em foco, por exemplo, a repouso não do retrato estilizador e produtivo de si, o retrato da produção de si mesmo, dos sujeitos e dos objetos do retrato. Isto é, a rejeição ativa da captura de uma imagem nativamente autorreferenciada dos personagens e sim do seu estado de sono e em sonhos, a captura de vida em companhia, as imagens de personagens em duplas, a vida em amizade. Já passou, né? Bom. Até parece que Estefânia ilustrou, se antecipando, o que tantas vezes eu tentei descrever como a oposição entre duas metas de felicidade, o projeto histórico dos vínculos e o projeto histórico das coisas, né? Muitas vezes tenho falado nisso, né? São duas formas em que concebemos, ao final, o que é ser feliz. Nós vivemos todos com um pé em cada um desses projetos, né? Todos vivemos, em parte, no projeto histórico das coisas e, em parte, no projeto histórico dos vínculos. Mas tem algumas vezes na vida, ou pelo menos alguma vez, em que, como diria Zizek, a guilhotina cai e nós temos que escolher se vamos a investir vínculos para ganhar coisas, ou seja, perder vínculos para ganhar coisas, ou vamos a investir em coisas perdendo vínculos. Eu inverti, mas vocês entenderam, né? Sim. Bem, porque, entre outras coisas, estão com os óculos completamente empañados. Ai, que suplício. Tá bom. Bom, então, ela também, essa fotografia lembra, por momentos, pode-se fazer uma vinculação com o descobrimento já narrado há tempos no clássico da antropologia visual que se chamou Through Navajo's Eyes, que fala quando os antropólogos, isso foi uma publicação de 1972, colocaram uma câmara fotográfica nas mãos dos indígenas navajo. E uma das coisas que observaram é que eles optaram mais por fotografar, por registrar gente caminhando, ou seja, em movimento, colocaram, então, a ênfase no movimento, que pareceu a eles mais importantes que a continuidade das ações dos personagens fixados, né? Isso também foi evocado para mim pela fotografia de Estefanía. Também, então, parece ilustrar a perspectiva crítica da filosofia ocidental do filósofo argentino Rodolfo Kusch. Kusch tinha uma linhagem alemã e uma formação alemã e heideggeriana que se antecipa em termos de cronologia à perspectiva decolonial de Aníbal Quijano. E então nos apresentará o mundo de uma outra forma, dizendo que o ser, né,
não é o mesmo que o estar. E que no Ocidente, o estar não se pode dizer. Nas linguagens, o inglês, o alemão, o francês, não tem o estar, que nós, em espanhol e em português, sim temos. E também, então, como ele andou muito pela região andina e estudou muito a tradição quechua, né, da andinidade, ele vai dizer, aqui as pessoas, os originários, estão em um estar e não em um ser. E a maneira em que vou sintetizar o que ele define dessa forma é o seguinte: o estar é um movimento interno regido pelo compromisso com o âmbito, ou seja, com a paisagem, com a cena, né? Estefania, né? As fotos de Estefania estão regidas pelo âmbito, pelo cenário, né? E ele diz, o ser europeu no ser, o âmbito, ou seja, a paisagem, o solo em que existimos, é esmeradamente escamoteado, né? Depois vocês podem ir procurar, eu vou ampliar depois essa citação que se encontra no volume 2 das obras completas de Rodolfo Kusch. Mas essa diferença entre o ser e o estar, né? O ser que pode ser ontologicamente capturado e delimitado e definido, né? O eu do Ocidente, para ele não está no mundo originário, no mundo nosso, no mundo desse lado do Atlântico. Nós, e eu acho que nós também temos algo desse estar, dessa fluência, né? Dessa indefinição, dessa incerteza, mas não temos construído uma retórica para isso, que o Kukush faz. Ele constrói uma retórica para essa forma de estar estando na vida e que Estefania retrata, para mim, na minha visão dela. Finalmente, eu vou falar de por que a arte, não? Por que a arte é importante hoje. É meu último ponto. Eu tenho um texto de 2009 que se chama El Grito Inaudível, também traduzido ao português e publicado dentro do livro Cenas de um Pensamento Incômodo. O grito inaudível é o grito palestino. Na publicação de 2024, quando eu li agora para dar uma palestra sobre o tema, ou mais de uma, sobre Palestina, leio esse texto, O Grito Inaudível, e são palavras que poderia ter escrito hoje mesmo. E são de 2009. São dois textos que escrevi sobre Palestina em 2009 e em 2014, que dizem exatamente o que eu digo hoje. Fiquei perplexa, ou seja, é impressionante, né? Nesse texto eu afirmo que a comunicabilidade da cena de puro poder e do extermínio se vê comprometida, é incomunicável, né? É impossível ouvir o grito dessa cena. Me inspiro também, né, no grande quadro de O Grito, né, de 1893, né, Edvard Munch, né, em que se vê o esforço do grito, mas se vê que o grito não circula pelo ambiente, não circula no ar, não chega a destino, não pode chegar. E nesse texto eu especulo e analiso por que esse grito não transita. Porque falta a gramática que o faz comunicável. Porque quando não há Estado de Direito e quando o direito é o poder de morte, não há comunicabilidade. E esse é o momento que a gente está vivendo no presente. Ou seja, a comunidade vem, a comunicabilidade vem de uma gramática que é dada pela lei, inclusive se se trata de uma ficção jurídica, como é realmente a lei. A lei é ficcional, mas não sabemos que está aí. É uma referência que oferece uma gramática à relação entre as pessoas. Essa gramática que oferece essa relação possível não existe mais, porque algo nos diz hoje, uma nova carta de direitos, e temos que escutar a Albanese, né, que é a relatora das Nações Unidas para Gaza, que diz: Gaza é o último golpe
no féretro, no ataúde da Carta de Direitos Humanos das Nações Unidas. Então, quando não existe mais essa Carta Universal, que na verdade não se cumpre, mas é uma referência, é uma gramática que faz comunicável as relações, o grito se torna inaudível. E é inaudível, por exemplo, numa obra de Schoenberg, né? Que se chama Um Sobrevivente de Varsóvia, é o opus 46, né? É um oratório para voz recitante, coro masculino e orquestra, escrito pelo compositor austríaco Arnold Schoenberg em 1947. No momento em que ele vai comentar musicalmente e dodecafonicamente o Holocausto, e quando os prisioneiros, os lagers, entram na câmara de gás, a música se detém. Ele nos está dizendo aí que a comunicabilidade, a gramática musical não vai funcionar mais. E só tem gritos, murmúrios, só tem outro tipo de sons que não são a gramática musical. Com isso, eu acho, confirmando a minha forma de interpretação da questão da ausência de lei e quando a lei é o poder de morte. Então, por que a arte? E por que vemos, pelo menos eu estou experimentando isso, né, com várias convocatórias que eu tenho ultimamente do mundo da arte, que não é a minha especialidade, e também vejo renascer a poesia. Muita gente está voltando, inclusive eu, gente que escreveu poesia, está voltando a escrever poesia. Eu acho que porque o que é capaz de expressar o momento contemporâneo são gêneros agramaticales, que não podem ser gramaticalizados, que não podem ser reduzidos a códigos precisos, como a fotografia da própria Estefania. Por isso, apesar de suas incertezas, nos chama a atenção. E vou terminar. Né? Temos, ao mesmo tempo, um inquieto retorno à arte e à poesia, um raro e inesperado renascimento do interesse por esses gêneros agramaticais que falam por si, que não necessitam de explicação e para os quais as explicações, inclusive como essa que eu intentei aqui, costumam ser espúrias, bastardas, ilegítimas, diz o dicionário de sinônimos para a palavra espúrias. E eu gosto. Então, com isso eu concluo a minha análise da mostra. Me pergunto por que essas fotografias e essa coleção foi invisibilizada até agora. Agradeço aos curadores, a Ileana e a Miguel, por ter feito essa mostra visível ao público, e tenho certeza de que, aún sem esta explicação e sem qualquer explicação, o público encontrou a risa, a incerteza e a desobediência que está contida nessa mostra. Rita. Um mundo plural, heterogêneo, divergente, é melhor. Rita, muito obrigada. Eu acho que, né, confirmou, e eu fico muito feliz de que a gente fez uma leitura que aparentemente não foi muito desviante, né, da sua visão, o que nos deixa muito felizes de confirmar que aquilo que a gente viu e entendeu no seu texto realmente casam, né? Eu gostaria de saber se vocês têm perguntas, se alguém quer. Aqui temos uma pergunta. Então, meu nome é Ilka. Estou muito feliz de estar aqui com você, Rita, depois de tantos anos sem te ver. Certo! Bom, eu gostei muito dessa relação que você faz entre a questão do vínculo e as coisas. Isso me passa muito essa ideia de que nós estamos
Nós estamos enfrentando um momento político hoje no mundo onde a gente percebe a incapacidade da percepção entre a diferença entre as coisas e as pessoas. Né? Eu acho que quando você coloca essa questão, eu acho que, de algum modo, assim, as imagens que a gente percebe aqui são imagens assim de muita emoção e de muita pessoa, de muita gente. Quer dizer, a artista, ela mostra pessoas, isso que você chama do ambiente, das coisas. Então, é nesse sentido que eu acho que também é transgressivo, eu queria que você comentasse um pouco, exatamente essa reflexão que você fez aí, que eu gostaria que você recuperasse sobre essa questão do vínculo e das coisas. Tá? Não, eu falo nisso inspirada por... Eu sou antropóloga, igual que você, né? Inspirada em coisas, em etnografias fragmentárias que me foram ocorrendo e que eu vi que as pessoas constantemente têm essa opção, né? Por exemplo, estava em La Paz com um filósofo e professor de literatura da Universidade de lá, e fomos para o auto e me disse, este terreno que está aqui enorme, meu avô poderia ter comprado no Alto, que é um lugar bem comercial em La Paz, em Bolívia. Mas ele tinha que dar uma festa familiar e ele teve que escolher. E escolheu a festa familiar e não comprar o terreno. Depois, um dia, peguei um táxi, em Ezeiza, em Buenos Aires, que é uma corrida cara de Ezeiza até a minha casa em San Telmo. E então gostei do taxista. Então falei, olha, gostaria de me dar seu número, posso te chamar para você me levar de volta a Ezeiza, que eu tenho que ir quando eu vou embora. Que dia? Sexta-feira, falei. Não, falou, na sexta eu me reúno com meus amigos. Uau! E como isso, várias coisas outras que me foram abrindo os olhos para o fato que nós, aqui, inclusive nas cidades, muitas vezes temos que... ou uma vez com um economista muito famoso, de Negri, seguidor de Tony Negri, já falecido, como se chama? Enzo Mesadra. É um famoso economista italiano que transita muito por América Latina, estava colocando a par o comércio chinês com o comércio aimara boliviano, porque agora tem uma burguesia aimara importante, comerciante muito enriquecida. E eu falei com ele, não, porque se você observa a burguesia aimara, ou seja, a riqueza aimara, você verá que sempre uma parte dessa riqueza é destinada à festa. E, de fato, você vê lá os cholets, que são as casas, né, o tipo de arquitetura em que essa burguesia aimara mora, que é uma arquitetura inspirada na China, no mundo oriental, mas é boliviana. E você vai ver que no andar de baixo tem os comércios, no segundo andar tem as oficinas, como se diz oficina? Os escritórios, no terceiro andar tem os dormitórios da família, a casa da família, e no quarto tem o espaço da festa. Então, aí nos remitimos a Max Weber e isso, né? É capitalismo, mas ainda preserva a vincularidade, né? Então, aí foi montando essa ideia de que o projeto histórico das coisas acaba com um sujeito desejante cosificado. Ou seja, o próprio sujeito do caminho histórico que vai na direção de uma felicidade pelas coisas, de um mundo cosificado, acaba cosificando a todo mundo, inclusive o próprio sujeito de desejo. E o mundo vincular acaba construindo comunalidade, né? E eu acho que no nosso mundo latino-americano, ainda pelas cozinhas, especialmente, mas ainda tem retalhos de comunidade, de vida comunal, em grande medida preservado
pelas mulheres, né? Então, aí eu vejo essa outra politicidade, que em momentos de catástrofe, né, será o lugar a partir do qual se conduz a história. Enfim, teria muitas mais coisas para dizer sobre o tema, mas acho que eu, por enquanto, respondi. Oi, boa noite. Queria te perguntar por qué se acha que en este momento y también en esta conferencia tu trabajo antropológico sobre violencia y género, ¿por qué están te llamando para hablar de arte? Ai, por... E agora estou tendo, inclusive fui convocada. Bom, não sei. Falando assim, várias pessoas foram para a Bienal de Venecia e me mandaram fotos de que no pavilhão de Espanha a escultora, que é peruana, né? Gamarra, sua amiga, ela colocou no pé das esculturas pelo menos 2 livros meus, né? Fiquei, uau! Fiquei surpresa, porque não sabia. Então, uau! Falei, então, o livro é um objeto, né? Que vai ser. Então, e agora estou escrevendo algo que tem alguma coisa a ver com Estefania, porque também me convocaram pelo Museu Antoni Tapies, né, de Barcelona, para escrever um ensaio. Estou sofrendo, gente. Eu sou antropóloga. Tá? Um ensaio grande, importante, sobre Antoni Tapies, que também é um desobediente bárbaro, ou seja, se desobedece até a si mesmo. Eu parto de uma imagem, de um autorretrato dele próprio, que é, digamos, feito no mais perfeito estilo renascentista. É um autorretrato perfeito, né? E eu chamei esse autorretrato de Tapies, posso, mas não quero. E ele não quer. Então, ele vai mostrando o tempo todo que ele não quer, que vai se retirando da arte. E realmente os artistas hoje são cada vez mais crípticos, né? mais enigmáticos, reduzem muito mais o que eles colocam à vista. Parece que eles estão querendo ocultar da vista o que eles estão querendo dizer. É muito misterioso. Então, eu vou lendo a partir desta ideia minha da ética da desobediência. E a razão pela qual a arte, hoje, como eu falei, vai ser a salvação, né? Temos que nos esconder, né? O caminho da história não vai por onde sempre pensamos, exposto, tomando poder, não? Vai por outro lado. E a arte pode expressar esse caminho. Por isso é constantemente capturada pelo mercado, né? O que faz o mercado? Captura a arte. E o artista deixa, porque tem que viver. E aí temos uma outra lição da história. Não podemos ser coerentes para sobreviver. É necessário, isso que eu falei aqui, como uma vida anfíbia, é ser capaz de agir de acordo com a lógica paraconsistente. Se há é verdade, não há também é. E isso é revolucionário. Só que as revoluções, como nós as aprendimos, queriam de nós coerência, consistência e fidelidade a uma ideia de futuro, que é impossível ter, porque dizer que a gente sabe como é e deve ser o futuro é um erro brutal. É um erro de imbecilidade. E todos nós fomos capturados por essa imbecilidade. Certo? A incoerência é a chave do caminho hoje. E nos ensinaram que a incoerência era uma má palavra. Para mim, a má palavra, o palavrão, é poder. Sou cancelada constantemente, vocês percebem, não? Mas eu estou acostumada, como não quero nada, também não me importa. Acabo sendo mais famosa se me cancelam. Enfim, é pior. Para mim, né? É mais incômodo, somente. Olá, meu nome é Lia, aqui. Eu nem sei se eu vou conseguir formular com clareza o que eu quero perguntar. Em primeiro lugar, você disse que você é antropóloga, mas você está muito mais do que uma antropóloga, né?
essa tua fala é incrível, e eu fiquei procurando com o que discordar de você, não consegui discordar de nada, lamento, peço desculpas, mas eu tenho uma questão que me acompanha pessoalmente, que talvez dê para compartilhar e pensar um pouco junto. Eu também penso que desobediência capilar, eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas ela é uma expressão fantástica e acho é o único caminho que eu concebo hoje em dia, né? Agora, o problema que eu não consigo resolver internamente é que, com a desobediência, no caso capilar, a gente vai, quando ela é eficaz, ela vai... necesitando de uma retórica. Como? Não sei se é que você quer dizer, mas eu gostaria de dizer que ela vai necessitando de uma retórica. Isso, mas não era nem esse o ponto, embora isso seja uma questão que vai levar a consequências, mas a gente acaba minando as leis. Não é? E quando você diz, com toda razão, na minha opinião, que aí o que acontece quando a lei é toda minada? Né? Não digo. Não, você não disse isso. Você não. diz, não, desculpa, não é isso que você disse. É que eu, às vezes, eu penso mais depressa do que eu consigo dizer. Eu quero dizer, com a questão de precisar de uma gramática compartilhada, e isso tem a ver, de alguma maneira, com lei, mas não a lei com minúscula, talvez a lei com L maiúsculo. Eu não sei diferenciar, mas um dos riscos que eu vivo na instituição é que hoje as instituições estão sendo minadas, por um lado, e, por outro lado, reforçar as instituições também nos leva enfim, a submissão ao mercado, a tudo isso. Então, tem um paradoxo aí, não sei se eu consigo formular. Sim. Sua pergunta é muito boa e me exige É difícil pensar formular. mais. Mas é que as leis vão se construindo desde outro lugar. Eu não tive tempo de mencionar outras coisas, eu faço uma diferença entre a política e o político. Então, o político transita aí. E a política transita no Supremo Tribunal Federal, em Congresso Nacional, um poder executivo que às vezes funciona, às vezes não. Não, eu chamo de apolítica. Pode chamar como quiser. Não é macro e micro. Essas palavras as conheço. Mas também temos que, meu esforço, pelo menos, pessoal, é renovar a linguagem. Para não ficar em lugares comuns que já foram transitados e que as pessoas pensam que já entenderam. E, às vezes, não. Se tornam consignas, por exemplo. Enfim, eu acho que o político é esse trânsito que vai criar normas. E aqui a sua pergunta me fez lembrar, por exemplo, da nossa diferença com os Estados Unidos. No lugar que ocupa a lei. Lá a vida é regida a regras. E não existe negociação interpares entre pessoas. Não existe reciprocidade de argumentos. Não existe nenhum grau do cara a cara, corpo a corpo. Nenhum grau de conversa. Nós não temos perdido o arte da conversação, da conversa. Eles sim. E negociamos. Mas não temos uma retórica de valor para o que nós temos, e lá não tem. E eles têm uma poderosa retórica de valor para o que eles são e têm, e nós não temos. Então, o esforço tem que ser aí. Nós construímos regras que a vezes são circunstanciais, que servem para determinadas cenas. E são, sim, e percebemos que as regras são transitórias. E eles fixam, engessam o mundo do direito positivo, não positivo, das regras. E também aparecem lá os whistleblowers, que é uma noção maravilhosa. Aqueles que vão apitar e sofrem consequências por isso, vão apitar sobre, que são os da ética insatisfeita. Vão dizer o que está mal. Né? E são momentos históricos importantíssimos, os whistleblowers, que vão mudar as regras.
Mas a gente vai, digamos, entre nós, vivendo mais. Nós temos uma forma, outra de resolver os problemas da divergência e da convivência. Eu estou colocando ênfase nesse plano aí. Não estou dizendo, eu não sou anarquista. Eu não estou dizendo que, quem sabe, como muito comunalista, acredito que o reforço, a reconstrução da vida comunal é importante. E a vida comunal tem regras. Mas são, sim, em espaços menores. Mas eu acho que o que eu penso sobre o Estado é que nossas nações têm, primeiro, Estados muito mal fundados. Então, esse é um problema muito difícil de resolver e corrigir. Depois, tem momentos da história que nossos Estados atravessam momentos beneficiosos, ou seja, um pouco mais, enfim, de bem-estar social maior. E outros momentos mais duros e mais cruéis, por exemplo, o que atravessa o meu país, né? Mas por isso a sociedade tem que ter um caminho anfíbio, por dentro e por fora do Estado. Você tem que ter recursos pelos dois lados. No feminismo, por exemplo, nós pensamos, passamos tal lei, vamos para casa ficar tranquilas. E não aconteceu. A lei, como falei, no que eu falei antes, no texto, não tem uma relação causal com a vida real. Não é suficiente para... Muitas leis são praticamente ornamentais e vão depender pesadamente da mentalidade do juiz, né? Do processo, de todos os intervenientes no processo. Então, a vida tem que correr nesses dois planos, da política e o político. E aí eu defendo que as mulheres temos um papel central. Rita, você começou dizendo que via no trabalho da Estefânia... Estou aqui. Que você via no trabalho da Estefânia uma originalidade, e eu reconheço também isso, mas eu também, ao ver esse trabalho hoje na exposição, ela própria escreve que ela se afina com Henri Cartier-Bresson como um fotógrafo da calçada. Eu lembrei de uma outra fotógrafa americana, a Vivian Maier, que era uma babá, que levava uma câmera fotográfica enquanto cuidava do bebê e fotografava pessoas nas ruas de Nova York. Sim. E eu fiquei pensando em todo um movimento mais amplo, que você deve conhecer seguramente, no campo das ciências humanas, no pós-guerra, em que diversos pensadores se debruçaram sobre a vida das pessoas comuns, né? No campo da história, da microhistória, Carlo Ginzburg, né, que pega um moleiro desconhecido na Idade Média, ou outros, ou mesmo Clastres, que vai em busca de sociedades onde não há Estado, né, tentando ver como é que... E você falou dos bolivianos, que são muito próximos de mim, mas também tribos indígenas no Brasil. Então, eu achei que é importante trazer tudo isso aqui, porque, de alguma maneira, também situa o trabalho dela num contexto mais amplo, né? De uma produção que se volta, não é? Para as possibilidades da vida e das suas manifestações nas ruas, pelas pessoas comuns, etc., né? E que se manifestam nessas diferentes... na arte, na história, na antropologia, etc. No pós-guerra, né? Sim. Não, eu concordo com isso, não? Só que ela está aqui e ela vai criando isso aí bastante sozinha, né? Eu acho. Eu identifico nela uma certa solidão. Não sei quanto dela, não sei quanto ela conhecia dessas revoluções, por exemplo, na historiografia, na história da mentalidade, não tenho ideia sobre... Mas não é somente o que ela retrata, o que eu estou querendo enfatizar, é como o retrata, os erros, inclusive, como
ela se desliza para fora inclusive do velo. Nisso encontro até um paralelo com o Tapies, com o pintor que eu tenho que começar agora, né? Como ela vai desestabilizando o correto na fotografia, que é outra coisa. Não? Sim, exato. Eu ia falar exatamente isso. Porque uma coisa é as referências que ela tem. Claro que ela tem referências, ela conhece profundamente a história da fotografia. Ela fala muito da sua admiração por Cartier-Bresson. E eu acho ela completamente diferente do Cartier-Bresson, quer dizer, nada a ver. Ela não, claro, ela não busca a beleza. Isso que é estranho. Isso me remite, perdão. Sim, me remite à definição, por exemplo, na biografia se não lembro mal, de Gertrude Stein sobre Picasso, vai dizer que a novidade na arte é feia, porque nos obriga a recompor a nossa estética. E há uma feiura na fotografia dela. Por isso ela vem agora a emergir, eu acho, como uma influência importante na maneira de falar sobre o mundo. Ela não fica acomodada, né, na captura de uma imagem bem feita. Não. Perdão. É perfeito isso. Essas referências da Stefania, sobretudo Cartier-Bresson, eu acho que também tem uma questão de construir, né, e de validação, por um lado. Claro que ela admirava profundamente o Cartier-Bresson, mas não acho que a linguagem dela passe muito pela linguagem do Cartier-Bresson, né? Tem a ideia da calçada, né? Mas o Cartier-Bresson tem essa questão do instante decisivo, quando a Stefania é o fluxo, né? Não há decisivo, né? Quer dizer, eu acho que a diferença enorme é essa, né? Claro, muitíssimo. Uhum. Ela está na foto dela. Claro, sobre o Tapies, que curioso, né? Porque me escolhem para falar sobre deve ser que eu falo que a foto não é metafórica, não é o objeto representado lá e o sujeito representador aqui, mas é metonímica, ela está dentro da imagem buscando algo, não? Que é diferente. Não sei aí que as psicanalistas falariam sobre essa. Está uma amiga aí minha, muito psicanalista, muito boa, sobre a diferença entre a imagem metonímica e metafórica. Boa noite, Rita. Aqui, meu nome é Adriana, eu sou artista visual, trabalho com fotografia também como uma das minhas linguagens, e eu não quero fazer uma pergunta, eu quero só te falar uma coisa. Até eu pegando carona um pouco do que ele estava falando sobre por que você está aqui falando sobre arte, se você é uma antropóloga, né? Eu tive a felicidade de uma professora artista maravilhosa, chamada Renata Cruz, que me deu um livro seu, no finalzinho do ano agora, que esse dos ensaios e a antropologia por demanda, né? Foi o que ela me deu de presente, porque ela falou para mim que eu tinha que ler este livro, conhecer o meu trabalho. Ela é tua leitora, e ela ficou louca e falou, não, você precisa ler Rita Segato. E eu passei o Natal com você, se você não sabe. Porque eu cheguei a ponto de dormir com o seu livro comigo, assim, porque ele vou usar uma expressão popular, né, que é tiro, porrada e bomba, assim. Ainda mais da minha história, né? Sou uma mulher preta, periférica, enfim. E todo esse mundo das artes, que é um mundo muito branco, muito classe média alta, etc. Então, eu circulo por esse lugar, né? Então, e depois que eu li o seu livro, que deu um nó em todos os aspectos do meu fisicamente também, né, na minha cabeça, e me trouxe algumas coisas que eu já tinha imaginado, mas eu nunca tinha lido da forma como você escreve, como você coloca algumas questões. E aí, o que acontece? Eu peguei, como forma de agradecimento por a Renata ter me apresentado você, eu fiz um trabalho artístico para presenteá-la. E esse trabalho consiste no seguinte, que é um convite, ela é uma
uma pessoa, uma artista maravilhosa e muito querida pelas alunas dela. Eu criei um convite fictício, marcando data, horário e físico, né? Entreguei para ela. Só que eu quis publicar nas redes, né? No caso no Instagram. E o nome desse, o local desse encontro fictício dessas pessoas que gostam dessa artista, se chama Praça Rita Segato. Então eu criei um espaço, né? Desse encontro dessas pessoas que a gente tanto gosta e a gente tem afinidades e a gente queria falar sobre o seu livro e o local desse lugar é Praça Rita Segato. Então você já tem uma praça, tá? Eu já te dei o nome de uma praça e não estou te matando, pelo amor de Deus, tá? Porque a gente recebe nome de lugares quando a gente morre, né? Não, então eu só queria te dizer isso. Eu estou muito assim apaixonada mesmo, né? E eu não teria outra oportunidade de falar isso. Eu queria falar isso olhando para você. Obrigada. Tá? Claro. Eu quero um dia também te mostrar, se tiver a oportunidade de mostrar esse trabalho para você. Tá bom. Só para você ver, assim, que você já tem uma praça aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada Especialmente porque é no Brasil. E eu morei a maior parte da minha vida aqui e sofri muito. Porque eu tive que publicar, depois da luta pelas cotas, na qual eu tive uma posição, ou seja, tive a Universidade de Brasília é a única que decidiu as cotas de dentro, ou seja, por um debate ao longo de anos, a partir da discriminação de um estudante negro, Ariovaldo Lima, do Recôncavo Baiano, negro para além da ambiguidade de cor, que foi nosso primeiro estudante racialmente marcado dessa maneira e gay, e foi avaliado sem o professor reprovou sem corrigir as provas. Então aí começa uma luta no Brasil, porque as pessoas pensam que foi um decreto-lei, que foi uma lei. Não foi uma lei. Depois chega a ser uma lei. E foi muito pedida essa lei, e demorou muitíssimo tempo em chegar. Saiu de um caso de discriminação na Universidade de Brasília, no Departamento de Antropologia. A partir desse momento e da luta que nós tivemos aí por Ariovaldo Lima, que hoje é professor da UNEB, por todos os meus livros, ou seja, houve um castigo. E esse castigo foi meu bem. Porque às vezes, né, quando a gente quer nos fazer dano, nos beneficia. Porque uma amiga tentou publicar esse livro que acaba de sair hoje, não sei quantos anos depois, né? Esse livro, As Estruturas Elementares da Violência, escrevi ele inteirinho no Brasil. E uma amiga, falecida já, pediu para uma amiga dela, que era uma das donas da editorial brasiliense, publicar, e o Conselho de Antropologia impediu. Ou seja, não aceitou o livro para publicação. A partir daí eu falei, não vou falar palavrão, eu sou argentina, a gente fala muito palavrão. Então, a partir desse momento, eu publiquei todos os meus livros na Argentina. E agora, por primeira vez, a passar do tempo, depois de 21 anos de publicar todos os meus livros na Argentina, em espanhol, ou seja, um público muitíssimo mais amplo, muitíssima mais gente lê os livros, porque tem muitíssimos mais países que falam em espanhol. Eu senti, porque o livro era brasileiro, me doeu, mas me beneficiou. Então, agora, a passar do tempo, A Cena do Pensamento Incômodo foi o primeiro livro, depois do livro anterior, A História das Cotas, que foi o Santos e Daimones. 21 anos depois, a passar do tempo, publicou Cenas de Pensamento Incômodo, antes em português, e depois meu editor da Argentina traduziu ao espanhol.
né? Mas eu sou dos dois países, né? Eu, enfim, ensinei aqui, minha universidade é em Brasília, ou seja, mas então teve durezas na vida antropológica. Por isso, mas esse livro, A Crítica da Colonialidade, tem vários ensaios que são claramente antropológicos. Você é antropóloga? Não. Você. Não, sim, que você me falou que é pouco antropológico que eu falei. Você falou entre ser e estar? Ah, está antropólogo. Você é antropológico, mas você está muito mais. Claro. Obrigada. Bom, eu acho que a gente tem mais 2 perguntas aqui, com tempo para mais 2 perguntas, infelizmente. Podemos ficar aqui a noite inteira. Boa noite, Rita. Aqui. Meu nome é Bárbara. Você falou da importância da arte pela questão da desobediência e da subjetividade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a gente pode fazer dessa arte um espaço de resistência no mundo em que hoje eu vejo que as pessoas têm mais medo de desobedecer por um avanço do conservadorismo e também de expressar, às vezes, opiniões ou leituras dissidentes por esse medo de cancelamento, por esse medo da discordância, para a gente fazer da arte, de fato, um espaço que seja de permanência dessa resistência, sabe? Que continue dessa forma. Ela uma das coisas que eu penso, não sei se eu estou, que às vezes que o mercado compra para capturar. É uma captura. Mas ela inclusive comprada, continua sendo uma irreverência permanente, porque se você não desobedece, você não é um criador. Então, tem aí um paradoxo e uma impossibilidade. Agora, tem uma coisa também, né? O que é um criador, o que é um autor. E, às vezes, nós vemos enormes faltas de concordância entre a pessoa, que aí tem uma questão misteriosa, não? Entre a pessoa e a obra, né? Tem algo aí esotérico, né? O autor é uma espécie de antena. E, às vezes, não tem nada a ver com suas qualidades pessoais. Em alguns casos, sim, e em outros, não. Mas a captura do presente, a captura do que está no ar, a captura da realidade se faz por caminhos que não são, que passam por fluxos não completamente racionais ou de escolhas racionais do pintor, ou do autor, ou do escritor, né? Eu acho que estou convencida de que é assim. De qualquer forma, tem que ver com a minha religião. Eu tenho uma religião cujo nome... faz pouco tempo que encontrei o nome da minha religião. Eu sou radicalmente politeísta. 2 coisas. Politeísta e polirreligiosa. As 2, que são 2 coisas. Dos cosmos e das religiões. Transito por todas e acredito em absolutamente todas. Por quê? Porque se um povo acredita em alguma coisa, tem que respeitar. Nisso sou antropóloga totalmente. Mas eu também passo a acreditar, porque tenho visto tantas coisas que são inexplicáveis na minha vida, que eu aceito, acredito.